Dando continuidade aos 5 sentidos, o primeiro sentido que irei dizer é sobre ouvir as coisas do mundo espiritual, não só coisas do inferno e do céu, mas coisas espirituais que estão dentro do nosso mundo físico. Falarei dos 2 sentidos espirituais, que é o da audição e do olfato. Falarei sobre a audição espiritual. No testemunho de Daniel Equechuvu, esse irmão que não teve um arrebatamento de sentidos, mas o seu espírito saiu do corpo mesmo na ambulância, ele teve um arrebatamento de espírito, porque a sua morte foi confirmada pelo atestado de óbito. O interessante é que um dos irmãos entraram na sala do seu velório e ouviu as cantorias de anjos do céu, e pensava que o som estava vindo da sala do velório. E na verdade, não existia nenhum som naquela sala, não havia ninguém cantando ali. E tem irmã que já ouviu a voz do Espírito Santo em seu ouvido, e pensou que era o seu esposo que estava dormindo na cama, quando ela correu para atender. Irei falar alguns versículos bíblicos para provar o mundo espiritual, que tem muitas pessoas que não acreditam em arrebatamentos, por causa dos fariseus virtuais que atacam as experiências baseados em suas convicções carnais e opiniões, mas não prova na Bíblia que estão corretos. Já o meu propósito é provar as experiências dentro das Escrituras para que esses argumentos mentirosos venham cair por terra, nessa batalha espiritual que está sendo travada na internet a respeito das veracidades das experiências. Satanás não irá vencer. Quero ser uma das primeiras pessoas a provar na Bíblia a realidade do mundo espiritual. Gênesis 7 verso 1 ao 6. Entra na arca com toda a tua família, porque vi que és justo diante de mim nesta geração. De cada animal puro, toma contigo 7 casais, o macho com a fêmea, dos animais impuros um casal, o macho com a fêmea. Também das aves do céu, 7 casais, macho e fêmea, para perpetuar sua raça sobre toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, exterminarei da face da terra todo ser vivo que fiz. Noé ouviu a voz de Deus, só ele ouvia, a sua família não ouvia, e o povo que morreu no dilúvio não ouvia. Porque ninguém não ouvia a voz de Deus, que é tão potente como se fosse um trovão? Porque Deus, sendo espírito, a carne não pode ouvi-la a não ser que esteja no espírito. Carne ouve carne, espírito ouve espírito, mas a carne não pode ouvir espírito. Duvido alguém ouvir a voz de um anjo, ou do Espírito Santo se não estiver no espírito. Até na bruxaria, não são todas as feiticeiras que conseguem ouvir os demônios, e precisa ativar a sua audição espiritual. Êxodo 3 versos 7 ao 10, Deus fala com Moisés pela primeira vez, a sua audição espiritual é aberta para ouvir a voz sobrenatural de Deus. E a voz de Deus disse assim: Eu vi a miséria de meu povo no Egito, e ouvi o clamor que lhe arrancam seus opressores. Sim, conheço suas aflições. Desci para libertá-lo das mãos dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel, para o lugar onde habitam o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, o heveu e o jebuseu. O clamor dos israelitas chegou até mim, e vi também a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vai, eu te envio ao Faraó para que tires do Egito meu povo, os israelitas. Samuel, ainda muito novo, tem a sua audição espiritual aberta para ouvir a voz de Deus, seu primeiro chamado para uma obra. 1 Samuel 3 verso 10 e 11, então Javé veio, pôs-se junto dele e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: Falai, que vosso servo escuta. Javé disse a Samuel: Vou fazer em Israel uma coisa tal que a todos que a ouvirem retinirão os 2 ouvidos.
A profetisa Débora escutou a voz de Deus recebendo a ordem para libertar o povo. Juízes 4 verso 4 ao 6. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoam de Quedes de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai, e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Gideão também teve a sua audição espiritual ativada e ouviu a voz de Deus. Juízes 6 verso 14. Então o Senhor olhou para ele, e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Maria, a mãe de Jesus, também teve a sua audição espiritual ativada, junto com a sua visão espiritual ativada. Além de ouvir o anjo, ela viu o anjo Gabriel. Lucas 1 verso 36 ao 38. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Paulo, quando perseguia os cristãos, teve a sua visão espiritual e a sua audição espiritual ativada para ouvir a voz do próprio Jesus. Atos 9 verso 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A audição espiritual do evangelista Filipe foi aberta também. Atos 8 verso 29. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, e ajunta-te a esse carro. Moisés ouviu Deus falar por meio de uma sarça ardente. Samuel, audivelmente ouviu a voz de Deus. Os profetas ouviam a voz do Senhor e eram a sua boca para a nação de Israel. Atos 13 verso 2. E servindo-os ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ezequiel teve a sua audição espiritual aberta e o dom de visão também. Ezequiel 1 verso 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e, vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 1 verso 25. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, parando-os, abaixavam as suas asas. Ezequiel 9 verso 1. Então, me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Ezequiel 10 verso 5. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Olha que algo maravilhoso! O profeta Ezequiel ouviu os estrondos das asas dos querubins. Eu lhe digo: quem com os ouvidos naturais consegue ouvir o barulho das asas de um anjo, sendo o anjo um espírito invisível e a pessoa de carne, e ainda ouviu a voz de Deus falando com ele. Ezequiel 1 verso 24. E andando-os, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando-os, abaixavam as suas asas. Jesus teve a sua audição espiritual aberta em seu batismo, e parece que o apóstolo Lucas presenciou também como uma testemunha que também teve a sua audição espiritual aberta para ouvir a voz de Deus.
Lucas 3 verso 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Pedro também comenta com outros discípulos que ouviu essa mesma voz, afirmando que todos os discípulos que estavam no batismo de Jesus também ouviram. Todos os que estavam ali tiveram as suas audições espirituais ativadas. 2 Pedro 1 verso 17 e 18, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Atos 7 verso 31, então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Moisés teve a visão espiritual ativada junto com a sua audição para ouvir a voz de Deus. Falarei sobre o olfato espiritual. O olfato espiritual não é igual ao olfato da carne. Sentimos o cheiro das frutas e das comidas do jeito que elas são e oferecem o seu sabor. Já no olfato espiritual sentimos o cheiro daquilo que é espiritual, na qual o nosso nariz não pode sentir. Sentir cheiro de algo que não existe em nosso mundo natural, sentir o cheiro de algo sobrenatural que, embora esteja em nosso mundo, não faz parte dele, tudo isso é loucura para os incrédulos. As bruxas diziam que os demônios fedem, e que às vezes eles tinham que se transfigurar em pessoas para ter o cheiro de uma pessoa normal. Mas afinal, por que um espírito pode exalar um odor se não são de carnes? Eles não são matérias, e sim espíritos, e como pode terem cheiros sobrenaturais? Irei estar explicando os mistérios desse sentido. Vemos que na passagem do dilúvio, Deus destruiu o povo por causa do pecado. Gênesis 8 verso 21, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Esse versículo é a prova que o pecado fede diante das narinas de Deus, porque depois que ele matou todos os habitantes da terra, Deus sentiu o cheiro suave. A terra estava cheirando bem depois que a limpeza foi feita. A água simboliza limpeza e purificação, e o dilúvio tem um sentido espiritual de limpar não os habitantes da terra, e sim o pecado. Assim como em Sodoma e Gomorra. Gênesis 18 verso 20, disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. O pecado de Sodoma e Gomorra, quando foi ficando grave, o fedor de suas abominações e a podridão de suas iniquidades foi se multiplicando no mundo espiritual. E quando isso acontece, o pecado chama a atenção do céu e o juízo chega. Eu conheci muitas pessoas que praticaram muitos pecados repugnantes que nem irei citar, quais são. E Deus me revelava assim: o pecado já está maduro, já chegou naquele ponto de punir, e as primeiras consequências aconteciam na vida dessas pessoas, uma estratégia de Deus para que a pessoa se arrependa de seus pecados, se aproximem de Deus e abandone. Mas essas pessoas não se arrependeram e em uma visão na madrugada, eu vi uma árvore de goiabeira, e 4 frutos dessa goiabeira estavam com bichos, aqueles vermes de moscas. Os 4 frutos já estavam maduros para colher, mas não podiam ser consumidos. E essas 4 goiabas caíram no chão e esmagou-se de forma violenta. E Deus me dizia assim: esses 4 frutos são 4 pessoas que os seus pecados já amadureceram no mundo espiritual, eles não querem se arrepender, e da mesma forma que esses frutos caíram ao chão, eles irão morrer com mortes súbitas.
Assim como aquelas goiabas estão cheias de vermes e fedem, o pecado que está no interior deles fedem diante de mim, seus corações são tão pecaminosos que já se tornaram malignos. As suas almas estão enegrecidas de tanto pecado que corrompem as suas almas, e as suas mentes são muito maldosas que não há mais bondade em seus cérebros. Os vermes que comem as goiabas apodrecendo-as por dentro, é o pecado que está corroendo-os por dentro, e o cheiro de suas ações subiu diante do meu nariz com o odor de carne podre. Assim como aquelas goiabas podres já estavam maduras para cair da árvore, essas 4 pessoas estão maduras para morrer, e não adianta pregar para eles, porque não irão dar crédito à minha palavra. O que eu entendi nessa visão foi que as goiabas podres só tinham vidas ainda por estarem ligadas na árvore, que significa o espírito de vida. Depois que a goiaba caiu da árvore, Deus disse assim: o espírito de vida foi desligado do corpo, e sabemos quando o espírito sai da matéria, a pessoa falece. E a goiaba simbolizava o corpo naquela visão, enquanto a árvore simbolizava o espírito da pessoa. E voltando a falar de Sodoma e Gomorra, o pecado deles estavam maduros para a colheita do juízo chegar. E nesse caso, o fogo purificou aquela cidade, o fogo significa purificação, e aquela cidade que fedia foi purificada. O fogo não foi apenas para matar os pecadores igual os teólogos dizem. Se fosse assim, os anjos teriam pedido a Ló para incendiar as 2 cidades para matar os povos. Em um incêndio natural as pessoas morrem, porque o fogo é para queimar a matéria, mas não foi o caso de Sodoma e Gomorra. O fogo que caiu nessas 2 cidades foi direto do céu, embora seja um fogo físico, não era um fogo natural produzido pelo homem aqui na terra. O fogo era sobrenatural, por consumir todos os habitantes dessas 2 cidades. Por que o fogo tinha que ser sobrenatural e não natural? Porque o fogo normal queima a matéria como madeiras, carnes, plásticos e outras coisas da terra. O fogo natural não pode queimar o pecado e nem purificar a terra, mas o fogo de Deus, que é sobrenatural, tem o poder de queimar o pecado, e assim será no fim do mundo, quando ele queimar a terra inteira purificando. O fogo de Sodoma e Gomorra era sobrenatural, porque a causa da indignação de Deus não era as pessoas, e sim os seus pecados. Deus ama o pecador e abomina o pecado, e por causa do pecado ele tem que estabelecer o seu juízo. Mesmo que condene a pessoa que ele mais ama, o pecado causa separação entre o homem e Deus ao ponto de tirar a misericórdia de salvar a alma. Porque o fogo do inferno queima o que não é matéria e nem carne. Como o fogo pode queimar espírito? Porque o fogo é sobrenatural e queima o espírito. O que não pode queimar o espírito é o fogo natural. No inferno as pessoas não param de queimar, porque o fogo atinge o pecado que está na pessoa. Ela morreu praticando o pecado e carregou com ela aquela iniquidade. É aonde o fogo vai queimar, aquela mancha do pecado que a pessoa carregou depois que morreu. Essa mancha do pecado será queimada eternamente pelo fogo do juízo. Até os lugares que não têm fogo no inferno são quentes e queimam. Esse foi o motivo de Deus não mandar o fogo natural, e sim o fogo sobrenatural do céu. O fogo natural queima qualquer pessoa, sendo crente ou ímpio. Acidentes com fogo acontecem. Já o fogo sobrenatural foi feito para atingir diretamente o pecado. Esse fogo da punição não queima crente santo, não, meus irmãos. Voltando a falar sobre o olfato de Deus, como ele sente cheiro do pecado, que é algo espiritual. Qual humano consegue sentir o cheiro do pecado? Sentimos o cheiro de toda a matéria que existe nessa terra, mas do pecado de uma pessoa não sentimos o cheiro. Na verdade, não sentimos o cheiro, nem dos anjos, e nem dos demônios. Isso depende se Deus ativar o seu olfato espiritual para sentir o cheiro de um anjo ou do pecado de uma pessoa.
Foi o caso das bruxas que eu disse. Elas sentiam os cheiros dos demônios, uns fediam carne podre e outros enxofres, mas ali elas tinham os seus olfatos ativados no mundo espiritual. E teve uma irmã que disse que sentiu a fragrância do cheiro de Jesus, um perfume suave que ela nunca tinha sentido na terra, um cheiro que só irão sentir no céu. Essa irmã chama Jesus de Jesus cheiroso. Não sei dizer se está na internet o testemunho dela. Ezequiel 20 verso 41, com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante os olhos dos gentios. Deus faz promessa para Israel, dizendo que irá reunir o povo que está espalhado, e santificar, e com o cheiro suave dessa santificação, Deus irá deleitar no seu povo. Estão vendo que a santificação é diferente do pecado, um exala mau cheiro, e o outro um cheiro suave. Isaías 3 verso 18 ao 24. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos e os xales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Estão vendo que o pecado da vaidade fede diante de Deus. Ele está prometendo que no lugar do perfume colocará mau cheiro nas mulheres vaidosas. Teve uma irmã que me disse assim: eu conheço uma irmã que usa um vestido apertado com aqueles cintos de cantora, salto alto e toda pintada com aquele perfume bem gostoso. Eu não vi Deus a fazer cheirar mal e arrancar os seus cabelos deixando-a careca igual está no versículo. Eu disse para ela que essas coisas acontecem no mundo espiritual. O perfume que é o símbolo da santidade é tirado, e colocado o mau cheiro que é o símbolo do pecado. No lugar de cinto uma corda, no lugar de cabelo, a mulher vai ficar careca, no lugar de vestido luxuoso, um vestido de saco, no lugar de formosura irá ter toda a sua pele queimada. Com certeza a mulher vai ficar linda parecendo a noiva do inferno, parecendo aqueles filmes de terror daquelas mulheres zumbis. Essa é a noiva que Jesus não vai querer casar, uma mulher que em vez de estar com o seu vestido de noiva, vestido de luxo para o grande casamento, vai estar com o vestido de saco. O noivo vai passar direto. Uma noiva com a pele toda queimada, misericórdia. O noivo vai até correr, a mulher veio do inferno. Uma noiva careca sem cabelo. O noivo que sempre fala para não cortar as pontas dos cabelos por causa dos anjos, não irá querer uma noiva careca. Essa palavra de Isaías do estado espiritual da noiva corrompida se cumpre quando uma mulher vaidosa cai no inferno e sofre tormento justamente em sua vaidade. A sua aparência muda, a imagem e semelhança de Deus desaparece e fica com a aparência daquela moça endemoniada do exorcista, a imagem de um demônio toda queimada, careca, vestidos rasgados e ainda fede carne podre, não por ser de carne, mas os seus pecados que fedem no inferno. Uma noiva com mau cheiro, o noivo nem vai querer casar, sendo ele aquele que tem o melhor perfume espiritual, e vai aparecer no casamento com vestes reais. Estou falando de perfumes de fragrâncias espirituais, não vão sair se banhando de perfumes dessa terra. Temos que usar perfumes sim, mas vigiar que tem fragrâncias consagradas a demônios que hipnotiza a mente das pessoas. Eu, quando era uma bruxa, consagrei um perfume de um rapaz que ele, ao colocar o seu perfume, as mulheres se aproximavam dele,
Isso nunca tinha acontecido com ele antes, mesmo usando o mesmo perfume. A fragrância era maligna e entrava no nariz das mulheres e controlava a mente delas, deixando as suas mentes enfeitiçadas. Tem muitos perfumes que as suas fragrâncias são tão fortes que chamam a atenção das pessoas que estão em sua volta, e Deus não se agrada de quem usa roupas sensuais para atrair, e nem perfumes de fragrâncias muito forte para chamar a atenção. Tem mulheres que colocam aquele perfume para seduzir os homens através do nariz. Os demônios criam coisas para seduzir as pessoas através dos seus 5 sentidos também. Os olhos é um dos sentidos que entra o pecado. Vigia o que ver na internet, e na sua cidade cuidado para onde estar olhando. Os ouvidos também podem ser seduzidos, cuidado com palavras de alguém, palavras de persuasão que fala de amor sentimental entre homem e mulher. Cuidado com as músicas que ouvem que elas seduzem a praticar alguma coisa. A pele também, que é o sentido de sentir. Já vi casais de namorados cristãos se tocando muito. Isso não é bom em um namoro, e vai levar à fornicação, como beijos demorados que incitam ao sexo. O nariz que é seduzido pelo cheiro de uma comida e dar aquela fome, e quando sentir aquele perfume bem cheiroso de alguém, vem aquele pensamento na cabeça. O inimigo cria coisas para manipular os nossos sentidos e através dele fazer a pessoa pecar. Números 28 verso 24. Segundo este modo, cada dia oferecereis, por 7 dias, o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Seja essa oferta suave a Deus e exale o perfume de Jesus, o cheiro da santidade dele que tanto lhe agrada. A cada dia se ofereça em santidade, todos os dias procurem cheirar suave diante das narinas de Deus. Romanos 12 verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ofereça a sua vida santa diante da presença de Deus. Seja esse Cordeiro Santo igual Jesus foi ao se sacrificar por você. Se sacrifique por ele renunciando ao mundo. Efésios 5 verso 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Números 29 verso 6. Além do holocausto do mês, e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Os tipos de ofertas do Antigo Testamento eram as ofertas de holocausto, cereais ou manjares, pacíficas ou comunhão, pecado por ignorância, pecado oculto e de pecado voluntário. As ofertas de comunhão agradeciam uma bênção recebida ou faziam um voto pedindo a bênção de Deus. O que nos ensina é que quando fazemos um voto a Deus, e se cumpre, temos que cumprir o prometido, e também saber agradecer por uma bênção recebida e a oração atendida. Para essa oferta de comunhão ter cheiro suave, temos que ser cumpridor, e ser muito agradecido ou fazer um culto de ações de graça em memória de Jesus. Levítico 2 verso 2. E atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha, e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor. Levítico 2 verso 9. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. As ofertas de holocaustos eram um animal puro oferecido a Deus, tendo seu sangue derramado diante o altar. Para fazermos essa oferta, temos que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, se entregar por inteiro, mas puro como um cordeiro,
e o sangue é o líquido da vida, da oferta e da entrega. Temos que entregar a Deus oferecendo o nosso sangue, que é a nossa vida, e se derramar sobre o altar de Deus como o sangue do novilho era derramado, e sacrificar a nossa carne para não pecar igual à carne de um cordeiro que é sacrificada para Deus. Assim como o cordeiro morria puro sem nenhum defeito, temos que ser morto da mesma maneira de um cordeiro. Um cordeiro com defeito não podia ser levado para o altar de Deus para ser purificado. Se temos pecados, as nossas almas não poderão ser levadas até o altar de Deus nos céus. Assim como os cordeiros sem defeito eram levados até o altar de Deus, também podemos ser levados até o altar de Deus se permanecermos santos. A nossa alma pura é levada até o altar de Deus como ofertas aceitas de cheiro suave. As ofertas de manjares e cereais eram preparadas sem fermento ou mel, com flor de farinha e azeite com incenso. Não podia ter o fermento, que significa a hipocrisia, o farisaísmo, a contenda e a difamação. A flor de farinha era a denominação dada ao trigo passado em peneira muito fina, resultando numa farinha refinada. A flor de farinha é um alimento muito antigo, anterior ao surgimento do pão. A nossa vida tem que ser igual a esse trigo da flor de farinha diante de Deus, não igual ao joio. Temos que ter azeite em nossa vida, que é a presença do Espírito Santo, e temos que ter incenso, que é o cheiro suave de nossa santidade. Em uma oferta de manjares oferecida a Deus, tem que ter flor de farinha, incenso e azeite para que cheire suave nas narinas de Deus. As ofertas de sacrifícios pelo pecado da ignorância. Quando erramos sem saber, temos que reconhecer os nossos pecados e pedir perdão para Deus e para quem ferimos. Fazendo dessa maneira, isso cheira suave diante de Deus. Números 15, verso 24. Será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e libação conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado. As ofertas de pecados ocultos eram aquelas que erramos sem saber que estamos cometendo pecados. É muito importante orar para Deus perdoar os nossos pecados que cometemos inconsciente, sem saber que erramos. Sempre orar à noite e pedir a Deus para perdoar os nossos pecados que cometemos sem saber durante o dia, e assim todas as noites repetir esse procedimento. Fazendo isso, a nossa vida será santa e sem mácula, sendo uma oferta agradável a Deus. As ofertas de pecados voluntários eram aquelas que o povo fazia por espontânea livre vontade. Sabendo que era pecado, decidiam praticar mesmo assim. Esse tipo de pecado que a pessoa faz por querer abrir legalidade aos demônios para entrar. Às vezes o crente é livre e não tem nenhum demônio, e quando decide pecar, abre aquela legalidade para os demônios trabalharem, e se não se arrepender e continuar no erro, o demônio que ele mesmo atraiu irá aprisioná-lo naquele pecado. Às vezes o crente comete aquele pecado voluntário por fraqueza espiritual, e por ceder às vontades da carne, e não conseguir vencê-la. As tentações do mundo seduziram, e o seu eu carnal foi mais forte do que ele. E o sacrifício de ofertas para o pecado voluntário era para fortalecer o povo e fazê-lo voltar ao caminho da santidade. Quando nós caímos por serem fracos e não se entregamos, fazemos esse tipo de sacrifício de ofertas para o nosso pecado voluntário. Isso restaura as nossas alianças com Deus e a unção perdida volta, igual aconteceu com Sansão, que teve a sua força restaurada depois que caiu. Números 29, verso 8. Mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. Se viver para agradar o mundo, viverá para você mesmo, e o cheiro do seu incenso não agradará a Deus.
Não faça a composição de seu perfume para agradar o mundo, faça a composição do seu perfume para agradar a Deus. Êxodo 30 verso 37. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Chame a atenção do olfato de Deus, deixa ele sentir o cheiro de sua vida santa, cheiro que atrai o noivo Jesus. Não queira chamar a atenção do mundo com o seu modo de vestir. Números 15 verso 10. E de vinho para a libação oferecerás a metade de um rim, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Seja essa oferta queimada para Deus em cheiro suave, oferta queimada pelo fogo de Deus para ser purificada pelo Espírito Santo, e depois dessa purificação, o cheiro suave de sua limpeza irá subir até as narinas de Deus. Números 15 verso 11 ao 13. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros o número que oferecerdes. Assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Números 28 verso 6. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Faça da sua casa um holocausto de sacrifício suave a Deus, tire a televisão, ursinhos oferecidos, roupas das pombas giras do seu guarda-roupas, os objetos de maldição, quadro amaldiçoado, brinquedos e bonecas de demônios. Faça da sua casa um holocausto contínuo de cheiro suave, um holocausto de ofertas queimadas. Tudo que é queimado cheira, uma oferta queimada exala um cheiro suave a Deus. Deixa o Espírito Santo queimar essa oferta oferecida sendo a sua vida, obra ou a sua casa para que o cheiro suave suba para as narinas de Deus. Números 18 verso 17. Mas o primogênito de vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatarás, santos são, o seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. No mundo espiritual temos que ser os primogênitos, que significa as primícias de Deus, e temos que ter o cheiro agradável para Deus. Filipenses 4 verso 18. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Levítico 17 verso 6. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Temos que espargir a nossa vida diante de Deus e derramar em seu altar. O seu altar pode ser o seu quarto, a sua cozinha, a sua varanda, a sua garagem e também na tenda da sua congregação. Aonde você chegar tem que se derramar a Deus em suas orações. Quando era uma bruxa, o meu quarto era o altar de imagens onde fazia as minhas meditações. Depois Deus purificou o meu altar que fica no meu quarto e transformei ali em um altar de Deus. Queimar a gordura, que é a parte mais rica de um cordeiro. A gordura significa o nosso eu, a nossa razão, a nossa opinião, a nossa vontade, a nossa soberba, a nossa exaltação, o nosso ego, a nossa vaidade. Tudo isso tem que ser queimado pelo fogo do Espírito Santo. Temos que perder essa gordura espiritual que nos eleva para cima, essa obesidade espiritual que deixa a nossa alma doente. Temos que emagrecer, ficar em forma, que no mundo espiritual somos atletas de Cristo. E se não tivermos em formas, não aguentaremos o combate. 2 Timóteo 2 verso 5. E também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. É na queima da gordura que o cheiro suave agrada a Deus. Levítico 4 verso 31. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico,
e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Levítico 3 verso 16, e o sacerdote o queimará sobre o altar, alimento é da oferta queimada de cheiro suave, toda a gordura será do Senhor. Toda a gordura que é exaltação, engrandecimento, honra, coroação, glória, é para Deus, só Ele pode ter a gordura, e nós não. Teve uma irmã que fazia campanha de orações comigo. Ela me disse que viu um anjo que entrou em seu quarto e ele segurava uma rosa muito linda que brilhava. A irmã disse que o seu olfato espiritual foi ativado, e ela pode sentir o cheiro daquela rosa que só ela sentia e mais ninguém. Depois ela ficou curiosa para saber se podia sentir o cheiro do seu pecado, e pedia para Deus mostrar para ela. Primeiro Deus ativou a visão dela, que viu apenas o seu vestido branco que continha algumas manchas. Mas o cheiro do seu pecado, nada adiantava, ela não podia sentir, até que o sentido do seu olfato espiritual, Deus ativou, e daquelas manchas do seu vestido exalou um odor de carne podre, e ela começou a sentir o mau cheiro da sujeira que saiu do seu vestido. Ela pensava que a sua santidade iria exalar um bom cheiro, e ficou surpresa com aquelas pequenas manchas que exalava aquele odor horrível. Ela ficou triste, mas Deus, pela sua misericórdia, disse a ela que o vestido dela era mais imundo do que aquilo, e ele já tinha tirado muitas manchas do seu vestido de noiva. E ainda disse que era para ela continuar se santificando e orando que as manchas iriam sair. Apocalipse 22 verso 14. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. E Deus disse para ela continuar orando e santificando, que aquele cheiro iria sair até que as suas vestes espirituais fiquem perfumadas. Cânticos 4 verso 11. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Esdras 6 verso 10. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Nesse versículo fala para orar por família, e ainda oferecer os nossos sacrifícios santos a Deus. Deus tem o seu olfato espiritual, e identifica as nossas ações através não só dos olhos e dos ouvidos, mas do cheiro. Joel 2 verso 20. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Deus promete lançar o exército do norte em uma terra seca, porque o pecado deles subiam como um mau cheiro de uma podridão, porque praticaram grandes coisas abomináveis aos olhos de Deus. Jeremias 48 verso 10 e 11. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e repousou nas suas borras, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Moabe continuou com o cheiro dos seus pecados, não mudou o seu cheiro para o cheiro suave que agrada a Deus. Moabe continuou com o mesmo sabor amargo. Deus sentiu o paladar dos pecados de Moabe, que são azedos em sua boca. Moabe não mudou o seu sabor para um sabor agradável. Moabe não mudou de vasilha, significa que continuou em sua vasilha suja, e não foi para uma vasilha nova. Continuou na vasilha velha, que significa pecado, vida velha, e não quis uma vasilha nova, que significa vida pura e reta diante de Deus, nova criatura. As coisas velhas não se passaram e nada se fez novo para o povo de Moabe.
Que essa palavra velha nos alertar que Deus abençoe a todos. Amém.